não depende do Oxê. Mas daí sua vez, a gente largar o pirulito? Sim, é para você abandonar o pirulito, não largar o pirulito. Veja, abandonar ele aqui, não aqui não. Eu sempre digo, não falo de atos. É o que eu falei, o mundo acontece lá fora, enquanto você diz que ele está acontecendo aqui. Não é porque você está vendo o pirulito e que você está vendo ele passar na sua boca que você vai ter certeza que você está chupando o pirulito. Compreendeu? Veja, você está passando o pirulito na sua boca, não tem nada a ver com o que você diz. Eu estou chupando o pirulito. Por quê? Porque você não chupa pirulito. Você tem a ideia de estar chupando. Então você continua chupando o pirulito, mas na cabeça você diz, não se chutou. Mas você não está vendo? Eu estou, mas não se chutou. É conversa de maluco. É conversa de maluco mesmo, porque vocês ainda querem mudar o mundo externo. O mundo interno não se muda. Que é o que o moço disse, é programado. O ato vai acontecer, não adianta. E se você não pensar pelo mundo espiritual, que é programado, você vai entender que a vida acontece pela vida. Não adianta. Quantas vezes você está de exílio e aparece um pirulito para chupar? Se você jura que não vai chupar, quando vê, está chupando. Aí mesmo que aparece. Hã? Aí mesmo que aparece. Sabe? Tudo que você diz que não vai fazer, é o que você faz. Aí mesmo. Joaquim, posso perguntar outro tema? Pode. Nós não vai fugir do mesmo tema, não pode. É o seguinte, você fala que o espiritualismo ecumênico universal é um destacamento de Maria, né? Você fala... Eu queria entender melhor essa relação com Nossa Senhora, quando você me cobriu com o manto de Maria. E eu não entendo o que é Nossa Senhora, o que é ser cavaleiro de Nossa Senhora, quem é Nossa Senhora, o que seria estar sintonizado com a energia de Maria. Em que mundo você quer saber? De que mundo? Acabei de separar o mundo da matéria e o mundo espírito. Bom, se eu só posso no mundo da matéria, então eu quero do mundo da matéria. Então tá certo. A Maria do mundo da matéria é aquela que a Igreja Católica fala. Tá, mas por que é feita essa sintonia com o manto de Maria? O que tem a ver o manto de Maria? Como ensina a Igreja Católica pela pureza de Maria, o manto dela lhe cobre e protege. Mas e, eu estou falando do mundo material. No meu processo de reforma íntima, por exemplo, eu estar... Maria é a mãe planetária, então nada melhor do que pedir a Maria ajuda. É a mãe. Um filho quando quer alguma coisa não vai procurar na mãe? Ajuda? Então. No mundo material, não estou falando de pi. Mas então acho que tem que falar no mundo espírito, porque no mundo... Mas no mundo espírito você não vai entender. Mas então, como é que fica isso? Como é que fica? Fica. Não, porque se tudo está pré-programado... Está pré-programado é falar. Deus é a causa primária de todas as coisas, quer dizer, você ser humano não tem poder de mudança nenhuma. Nenhuma. Então, o que adianta você pedir para Maria ou você orar? Eu não peço para Maria. Não, se tudo está pré-programado, estava pré-programada a ideia de eu pedir. Veja, volta a dizer, se você quer estar no mundo dos espíritos, você vai ficar como a minha filha diz, cachorro correndo atrás do ar. Porque ela disse para mim, Joaquim, se você diz que tudo está pré-programado, como é que você disse para eu fazer alguma coisa? Eu digo que estava pré-programado, eu disse. Agora, por que eu disse? Não sei. Então você é uma programação também. Claro que eu sou. Eu sempre disse isso. Existe um espírito. E o Joaquim é uma programação, é um ego. E que o doutor fez a pergunta mais inteligente para eu até hoje, como eu falo no www. Onde você está, Joaquim?
Eu disse na sua cabeça. Porque eu só existe na sua cabeça. Aí ele perguntou para eu, o que você está fazendo na minha cabeça? Eu disse, não sei, você que me pôs lá dentro. Veja, se você quer entrar pelo mundo dos espíritos, eu só posso lhe dizer, está tudo pré-programado. A sua pergunta está pré-programada, assim como a minha resposta está pré-programada. O eu falar isso ou eu falar aquilo está pré-programado. Por que eu falei? Porque está pré-programado. Agora, pode, mas não, isso aqui que é xixo. Agora, então, nós temos que voltar para o mundo material. E aí não pode mais falar de mim. Então, para aquele que não faz sentido fazer essa sintonia com Nossa Senhora, Não faz. e para aquele que faz. E vai dar certo também. Tanto para o Dá certo ou dá errado? Não existe certo e errado. Mas Mas ele que acha que deve dar dá certo. certo. Ele acha que dá certo. Não, pode não. Alguns acham que isso ajuda, que isso dá certo. Outros acham que não ajuda. Não dá certo. Louvado seja cada um. Alguns acham que isso é fé. Seria uma maneira de fazer uma identificação em relação a um trabalho, botando uma pessoa de frente. Seria uma forma de usar um conhecimento humano para você se sentir ilusoriamente mais fortificado para fazer. Se tiver que fazer. Isso seria. E com relação a Deus, o nosso contato com Deus, ajuda ou não ajuda? Que contato com Deus? Não tem? Quem é você? Se você quer partir do ponto de vista de Deus. Quem é você? Você é Deus. Porque você é uma projeção de Deus. Como é que o Deus pode ter contato, deixar de ter contato com Deus? Veja, se vocês vão entrar para o mundo espiritual, se vocês vão entrar para esse nível, vocês vão ficar sem saber nada. Por quê? Porque nesse nível não há nada a ser sabido por vocês. Não há nada a ser compreendido por vocês, porque qualquer compreensão vai esbarrar na compreensão primária. Não existe nada. Se veja, se você me perguntar no nível espiritual o que é essa mesa, eu vou dizer nada. Porque essa mesa não existe a nível espiritual. Ela só existe no mundo material. Ela é uma ideia de existir que está na mente do espírito. Aí não pode falar mais. É por isso que eu deixei aquele recado. Eu vou, cara, durante um tempo nós vamos ter que fazer o que está fazendo hoje. Dizendo, olha, para com isso. Muda. Você já viu que não vai adiantar. Cara. Porque aqui você tem acha que pode entender, acha que pode fazer. Então vamos nos concentrar aqui. Agora, você acha que pode entender, você acha que pode falar. Eu estou aqui rindo por dentro. Porque eu estou falando uma coisa, vocês estão entendendo outra. Mas tem uma fala que você faz que acho que podia falar de novo para a gente poder refletir sobre, que é em Rafael. Porque tem uma fala do Joaquim sobre aquele de Deus, do ser humano estar universalizado. Tudo que existe é o tudo. Aquilo que você fala que tudo que existe é o tudo, o ser humano está universalizado, já está universalizado, porque ele está no tudo, porque fora do tudo não existe nada fora do tudo. Então isso é interessante a gente pensar sobre isso. Não, achei que é outra. Essa conversa foi na festa da Nossa Senhora do ano passado, em São Paulo. E eu disse também uma coisa muito interessante ali. Não existe dualismo. Pois é. Existe dualismo, moço? No mundo dos espíritos, não. Não, no mundo do ser humano, É tudo uma ideia. não existe. Existe a ideia de existir o dualismo. De veja, quando você me disser sim, naquele momento existe o não? Não. Porque você disse sim. O não existe. Você tem apenas a ideia que poderia ter dito não. Mas se você não disse, ele não existe. Então não existe dualismo. Existe apenas a ideia de você achar que poderia ser diferente. Mas se não for diferente, não foi. Se nós somos deuses, né, como o senhor acabou de falar, por que a gente precisa Não, de você não são Deus. Deus é você. por que a gente não precisa de prova e expiações? Por que você não precisa de prova de expiação? Porque prova de expiação são elementos da evolução espiritual.
Poxa, eu